Então, beleza. Vamos falar um pouco aqui sobre aritmética modular, né? Ou aritmética dos restos, que é basicamente uma outra abordagem, né? Um subcampo dentro da matemática que tem uma forma de, como posso dizer, de tratar um conjunto numérico baseado na propriedade de divisibilidade. No caso, observando o resto desses números, né? Então, a gente tem a definição base dentro desse domínio é o A congruente a B mod M, né? A gente vai relacionar três números. Seria um A e um B, que vão se relacionar a partir da divisibilidade com um número M, beleza? E basicamente, esse número M, ele vai dividir, né? Levando aqui em consideração a definição que está aqui do lado, que o M divide a diferença A menos B, beleza? Basicamente é o seguinte, seguindo aqui a definição que eu coloquei desse lado, né? E com certeza vai se diferenciar do Gleison, assim, até em nível de rigor, né? Rigor técnico dessa definição. Mas basicamente a gente pode simplificar esse conceito para isso aqui. Dados dois inteiros, né? A e B são inteiros, qualquer inteiro, seja nulo ou não, positivo ou não. E M, que pertence aos inteiros não nulos, né? Não posso ter esse número sendo zero, ok? Temos que A é congruente a B para o módulo M, se, e somente se, ambos admitem o mesmo resto na divisão por M. Deu para entender, Átila? A intenção aqui? Peraí. Sim. E basicamente, esses inteiros, tendo o mesmo resto, quando eu faço a diferença entre eles, esse resto vai ser anulado, né? Basicamente, a gente pode fazer essa demonstração rapidamente aqui, do lado. Vou aproximar mais. A gente tem aqui, ó, a gente pode definir o nosso A e nosso B em termos de M, né? Então, a gente teria M vezes um certo inteiro Q mais R, onde Q1 pertence aos inteiros, né? Que é o quociente dessa divisão. E o resto estaria entre zero e o módulo de M, certo? E o nosso B seria igual a MQ2, esse é outro quociente, mais o resto, né? Mesmo R, dado que eles devem admitir o mesmo resto nessa divisão, como foi dito anteriormente. Eu teria o Q2, pertence aos inteiros, e novamente o resto vai estar entre zero e o módulo de M. Beleza. Com esse sistema, né, que a gente pode assumir aqui, a gente pode fazer qualquer operação com eles, né? Basicamente, novamente, as nossas hipóteses. E como eu tenho ambos argumentos sendo válidos, eu posso fazer qualquer operação entre eles. Fazer o produto, fazer a soma, fazer a diferença. E no caso, como eu tenho em ambos os termos, né, em ambas as expressões, o mesmo R, se eu fizer a diferença entre eles, eles vão se anular, né? Vai ficar mais R e menos R. Então, basicamente, eu vou fazer uma operação de diferença entre essas duas equações, certo? Que resultaria em A menos B igual a M Q1 mais R menos MQ2 mais R, né? Fazendo a distributiva aqui, a gente teria, vou colocar aqui embaixo, né? MQ1 mais R menos MQ2 menos R. Como havia dito, vai aparecer o mesmo termo, né? R da expressão, e eles estão com sinais opostos. Então eu posso cancelar eles, né? Esse termo vai sumir com esse, sobrando somente múltiplos de M, né? Tem um M aqui, tem um M aqui. Logo eu posso fazer a, uma fatoração dessa expressão para chegar em A menos B igual a M, colocando ele em evidência, né? Q1 menos Q2 é basicamente a nossa expressão, né? Que vai ficar zero
E sendo aqui o resto, né? Esse seria o nosso resto dessa expressão aqui, né? Como o resto é zero, então quer dizer, lá pelos conceitos de divisão exata, né? Eu tenho o A menos B sendo definido pelo produto de M por uma diferença de dois inteiros, né? Dado que Q1 menos Q2 continua sendo inteiro, já que os dois são inteiros. Então quer dizer que, a partir dessa expressão, a gente consegue concluir que o A divide A menos B. É exatamente a definição que a gente tinha colocado aqui do lado, né? Ok? Outra definição derivada disso, que a depender, né, do exercício que a gente está fazendo, é muito útil. É justamente essa definição aqui. E no caso das equações diofantinas, eu acho que eu acabei tirando daqui, né? Mas tá aqui. Essas equações diofantinas, que quando a gente resolve através delas, através do uso da aritmética modular, a gente vai precisar dessas definições aqui. Então, quando a gente for fazer a questão, vai ficar mais claro, né? Mas basicamente é dizer que eu posso definir o A como o B mais um múltiplo qualquer, né? De M. Por exemplo, se eu tivesse 2 é congruente a. Vou pensar. Colocar 5 é congruente a 1 mod 2, né? É verdade, porque seria dizer que o 2 divide 5 menos 1, né? É verdade. Beleza. Então, quer dizer que eu posso escrever o 5 como 1 mais 2t para todo t que pertence aos inteiros, né? Basicamente é dizer que qualquer número que vai surgir dessa expressão continua sendo congruente a esse valor, né? Congruente a 1. Por exemplo, se fosse 2 a 0, ficaria 5, né? Quer dizer, ficaria 1. Se fosse t igual a 0. T igual a 0 seria 1. Se fosse t igual a 2, seria o 5. Isso em termos de congruência, né? Eu coloquei um igual aqui, mas mais correto seria a congruência. Vai ser a relação entre esses termos. No caso, os números que surgem dessa expressão vão ser sempre congruentes a 1. Né? Quando t é 0, vai ser 1, e 1 é congruente a 1 módulo 2. Um t igual a 2 seria o próprio 5, né? É congruente a 1. T igual a 3 seria 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. E por aí vai. Beleza? Isso seria em termos da congruência. Ok. Só com esses conceitos aqui mais superficiais, né, esse apanhado geral, a gente já consegue avaliar algumas questões e acho que é uma melhor abordagem justamente para a gente poder exercitar isso. Então, vamos avançar aqui. Beleza, Atila? Coloquei inteiros não nulos aqui, mas por definição é naturais, né? Mas dá para admitir. A gente pode considerar, porque o negativo também daria certo. Mas conceitualmente aqui seria, na verdade, um N, né? Dos naturais. Mas, enfim, detalhes. Essa daqui a gente vai deixar por último. Vamos focar aqui no conceito de congruências, né? Vamos começar aqui por essa 3. Usando a definição de congruência, mostra que para quaisquer inteiros A, B, C, D e o M pertencente aos naturais, beleza, está restringindo aos naturais como um todo, né? A gente tem aqui o A congruente a B modo de M e C congruente a D modo de M, se implica nessas expressões aqui. Beleza. Vamos começar aqui definindo elas. Novamente, é congruente a B de M e C é congruente a D
mod M. Beleza. Eu sei que essas definições que ele traz aqui desse lado são basicamente as propriedades, né? Algumas propriedades possíveis dentro da aritmética modular. Mas vamos assumir que a gente não conhece, né? A gente não sabe essas propriedades e vamos tentar chegar nelas, beleza? Então, basicamente, vamos chegar aqui nessa primeira, né? Definir como um e 2. Então, eu teria que ir para 1. A gente tem o seguinte. Quebrando as nossas expressões originais, que eu vou colocar uma referência aqui, a partir do asterisco, temos que a gente pode colocar, vou utilizar aquela primeira definição, que seria o y igual. Acabei criando uma confusão aqui de um conceito, porque no caso, aqui vai ser para tudo se eu considerar a congruência, né? Mas se eu quiser considerar igual dentro da nossa aritmética casual, né? No caso seria mais correto dizer que seria um m vezes um t com... Existe um t pertencente aos inteiros, né? Então a gente pode utilizar desse conceito. A igual a b vezes o mt1, ok? E nosso é igual a um d mais mt2, beleza? Partindo dessa definição aqui, a gente conseguiu concluir, né? No caso, para ser mais correto, dá certo, dá certo. Deixar assim mesmo. Porque basicamente, se eu fizer as diferenças aqui, né? Colocar o b para esse lado, né? Subtraindo, e o d para esse lado, eu vou chegar na definição. E seria essa daqui, né? No Então, caso, o hum? é um múltiplo vezes V2, É, porque V1. basicamente é o seguinte. Pela definição, né? Se é congruente a b mod m, então quer dizer que o a menos b que é igual a um m q 1, né? Eu estou utilizando t, vou colocar um q, que é melhor. Certo? E c menos d é igual a mq2, dado que c é congruente a d mod m, certo? É isso aqui. É o que eu fiz foi só somar. Eu somei o b para esse lado, entendeu? E o d para esse lado. Somei b aqui, somei d aqui. Ele vai sumir desse lado, né? E vai aparecer aqui. Ok? Mas no caso, o M, ele é o múltiplo. O m, no caso o m Sim. vai ser o divisor, né? Ele é a definição do mod. Ah, É ele certo. que vai definir aquela estrutura. Ele vai ser um inteiro e E divide eles. Entendeu? Aí seria, é como se o B fosse o resto dessa divisão. Vou rearranjar aqui, né? Vou pegar aqui, peraí. tem como mostrar um com números de verdade? Certo. Vou colocar aqui, peraí. Peraí. Q1, Q2 mais D, certo? Por exemplo, se eu tivesse pegar 12 congruente a essa, um número grande. Vou pegar um mod aqui, mod 7. Aí 12 teria que ser congruente a 5. É, 5. Pronto. 12 é congruente a 5 mod 7. Por quê?
Porque 7 divide 12 menos 5, tá? Que é 7. Ok? Aí, basicamente, utilizando a definição, se o 7 divide esse número, vai dizer que 12 menos 5 é igual a 7 vezes um inteiro. E no caso, esse inteiro seria 1, né? Porque 12 menos 5 vai dar 7. Então, 7 vezes 1. Aí eu peguei e posso. E eu somo. Posso somar aqui 5, né? 5 unidades. Para assumir com esse 5 daqui. E aparecer aqui. Então vai ficar 12 igual a 7 vezes 1 mais 5. Entendeu? Basicamente é o que acontece aqui. Será assumir É que esse que termo aqui vai ser o resto deles. ele explicou também um jeito que era tipo os dois dividido por 7 fosse dar o mesmo resto. Isso, exatamente. É porque é o seguinte, ó. O 12 dividido por 7 seria o quê? Utilizando a definição de Euclides. Agora escapou a palavra. Mas utilizando a divisão euclidiana. Pronto. É 7 vezes 1 mais 5. Certo? 7. 7 vezes 1 é 7, mais 5, 12. Beleza. E o 5 é igual a 7 vezes 0 mais 5. Eu não tenho outro inteiro, né, que seja maior que eu possa adicionar aqui e que satisfaça isso aqui. Então, tem que ser vezes 0, né, para assumir com esse termo e o resto ser o próprio número, porque o meu dividendo, ele é menor que o meu divisor. Então, o quociente é 0. Eu só considero o resto. Tá? Então, ó, 12 e 5, a divisão por 7, admite 5 como resto, entendeu? Então, se eu faço a diferença entre eles, 12 menos 5, 12 menos 5 é igual. Vai sumir esse resto e vai ficar 7. Entendeu? 7 vezes 1, no caso. Beleza? Beleza. Pronto. Com isso aqui, ó. No caso, eu posso. Deixa eu ver. Vamos deixar assim. Pronto. Com isso aqui, eu cheguei em um novo sistema, né? Essas definições aqui, através da divisibilidade. Poderia colocar assim, né? Dado que eu posso assumir que o M divide A menos B e o M divide C menos D, certo? Estou tentando fazer o caminho mais simplificado porque, de certa forma, eu ainda poderia somar essas duas expressões aqui e chegar no mesmo resultado, mas vamos fazer assim mesmo. Eu acho que fica mais claro, né? É a partir disso aqui, eu vou colocar um 1 aqui, né? Com 1, podemos somamos. Chegando no seguinte, né? Somando termo a termo, eu vou ter A mais C igual a MQ1 mais B mais MQ2 mais D, certo? Somando termo a termo, eu teria esse sistema aqui mais esse aqui, certo? Só distanciar esse conteúdo aqui. Pronto. Com esse aqui, ó, eu poderia rearranjar da seguinte maneira. Malos. Aí com isso aqui a gente escreve da seguinte forma. Eu ia continuar com A mais C desse lado. Igual a M Q1 mais Q2, né?
porque o M é comum a esse termo e a esse, né? Eu coloco em evidência, vai ficar assim. Eu vou ter E mais D, né? O que é que eu posso fazer agora? Eu pego essa expressão aqui e subtraio B mais D. Por quê? Porque isso aqui, esse B mais D está sendo um resto, né? Ele não tem nenhum termo comum com M. Então é como se ele estivesse fazendo o papel aqui de resto. Aí eu vou subtrair o resto para ele vir para esse lado. E aí vai ficar só o M vezes algum inteiro. Logo, o número que vai ficar desse lado aqui vai ser divisível por M. Certo? Vamos fazer aqui, ó. Vai ficar A mais C menos B mais D, certo? E é igual a M Q1 mais Q2. De novo, Q1 mais Q2 é inteiro. Pertence aos inteiros. Logo, o M divide A mais C menos B mais D. Se a gente assumir que esse A mais C é uma variável x, né? E esse B mais D é uma variável y, seria justamente dizer o quê? Que M divide x menos y, né? Que é justamente a definição lá da congruência, né? Se isso aqui acontece, então quer dizer que x é congruente a y mod n. É isso? Só que se o meu x é A mais C, meu y é B mais D, então quer dizer o seguinte: A mais C é congruente a B mais D mod n. Certo? Deu pra entender aí, né? A gente basicamente saiu desse ponto aqui para chegar na mesma definição, só que com a soma desses termos, né? Relacionando os dois. Isso Aí aqui é a você soma, conseguiu, né? Hum? você podia fazer a subtração, porque era um resto. A subtração também dá certo. No caso, o que vai acontecer é o seguinte, né? Vai ficar A menos C, vai ficar a subtração desses dois e vai ficar B menos D. Aí você faria as mesmas operações para concluir que A menos C é congruente a B menos C, igual de M. Certo? Eu fiz a soma porque a expressão original aqui exige a Eu soma, digo né? lá em cima, essa parte que tá, você colocou menos B Ah, sim, aqui, né? mais D. É, seria o mesmo que fazer B menos D. Só que como o menos era comum, eu só deixei de fora, né? Sim. Assumi com os dois, né? Tá vendo que tipo, eu considerei como se fosse um número só aqui. B mais D. É, que Eu subtraí ele todo. Não é? como se ele fosse o resto da fórmula. Isso, é o resto da expressão como um todo. Eu subtraí e levei ele pra cá. Aí ficou só um múltiplo, né? Então o Uhum. número que estava aqui era múltiplo de m. Aí eu concluí isso. Pronto. Aí no Uhum. caso, isso aqui foi para soma. A gente vai fazer as mesmas operações praticamente para concluir a multiplicação. Vou colocar aqui do lado. E agora é concluir que AC é congruente a BD mod n. E aí a gente pode ir de novo, né? Analogamente,
Vamos concluir aqui a partir de um. A partir de um. Vou colocar aqui. Próximo. A gente pode fazer o seguinte. Eu vou utilizar de novo esse mesmo argumento aqui, né? O meu um. Vou assumir isso aqui de novo. Só que ao invés de eu fazer a soma, eu faço o produto deles. É o seguinte, analogamente, podemos concluir, podemos inferir, no caso, que eu esqueci. Podemos inferir que a partir de um, o produto a partir de um, o produto nas sentenças resulta em. Aí eu, de novo, né? Multiplico membro a membro, né? Vou multiplicar A com C. A vezes C é igual a M Q1 mais B vezes MQ2 mais D, certo? Multipliquei os dois, apareceu AC aí. E aqui depois é só fazer a distributiva, né? Logo eu teria o AC aqui de novo. Vai ficar o quê? MQ1 vezes MQ2. Então, M ao quadrado vezes Q1 vezes Q2. MQ1 vezes D. Mais MQ2 vezes B, né? Vezes B. Mais o último, né? Que é B vezes D. Ok? De novo, essa expressão aqui é igual. A gente vai ter o M sendo um termo comum para essas três expressões. Eu consigo colocar ele em evidência. Vai ficar M, Q1, Q2, mais Q1D, mais Q2B. E ficando de fora aqui o BD. A mesma situação. Esse BD aqui atua como se fosse um resto dessa expressão. Então, de novo, vou pegar essa expressão como um todo aqui e subtrair ele, né? Subtrair esse BD. Logo eu ficaria com AC menos BD menos BD. Aí eu vou assumir que isso aqui é um X, certo? X para X igual a isso aqui. Não quero copiar de novo. Ok? É pela definição. Se AC menos BD é igual a um múltiplo de M, então quer dizer que M divide essa expressão, né? M divide AC menos BD, mas se AC é congruente BD mod M, certo? Certo. Isso aí. Esse final é a definição, né? É, indo na definição. A gente chegou nessa conclusão, né, que esse BD atuaria como um resto, a gente subtraiu, ficou só um número múltiplo, aí AC menos BD vai ser divisível por M, aí eu segui simplesmente aquela definição lá, né? É basicamente uma No caso, equivalência, né? Se a gente vê.
Você usou duas definições? Essa aí? É, basicamente é só isso aqui, né? Eu cheguei nessa expressão, aí essas definições aqui são equivalentes, né? Essa é equivalente a essa daqui. Então, como eu cheguei nessa expressão aqui, Uma né? foi O de cima M, também, né? né? Hã? É, essa Você daqui usou essa também. de Essa aqui, no caso. essa Exato. daí, depois essas outras Essa duas. daqui a gente chegou aqui, a gente só transformou nessa anotação. Só isso mesmo. Pronto. Ficou grande. Ficou grandinha. E aí que a gente nem utilizou a redação como completa, né? Foi só um resumo. Mas Ah, se ele, deu pra ele quer entender. mais que isso. Vou tirar um print aqui. É só mais um pouquinho, né? Só colocar uma conclusão e uma introdução, porque só faltou isso. Pronto. Ok. Vou apagar aqui, certo? Eu tirei o print, depois eu mando no grupo. Mas a gente fez A3 aqui. Passar um check. De- Depois manda esse aquele lá de baixo também, se der. Sim, sim. Vou tirar logo, senão eu esqueço. Pra... Essa daqui, ele fez com dois números. Né? No caso, ele solicitava que fizesse com dois números. Nesse caso, eu vou fazer só com um, certo? O raciocínio vai ser o mesmo pro outro. Então, ele quer, ó, determinar o resto da divisão. E aí eu vou utilizar só esse primeiro caso para a gente não se estender muito, certo? Seria determinar o resto da divisão de 8 elevado a 17 por 5. Basicamente é o seguinte, ele está dizendo que o 8 elevado a 17 é igual a 5 vezes um inteiro Q, né? Seria o quociente da divisão, mais o resto. Basicamente, eu posso assumir a congruência, colocar mod de 5 aqui, né? E dessa forma a gente pode concluir o seguinte: 5 vezes Q, mod 5, certo? Todo múltiplo de 5 é congruente a zero, certo? Porque todo múltiplo de 5 vai ser divisível por 5. Então, quer dizer que o resto é zero, certo? Então, esse termo aqui vai se tornar zero. Então, eu vou ficar com 8 elevado a 17, congruente a R mod 5. Beleza? Deu para entender o raciocínio aqui? E basicamente, para a gente conseguir determinar o resto da divisão de 8 elevado a 17 por 5, é só assumir o módulo 5 para essa expressão. Porque eu consigo, de qualquer. Assim, sem dúvida nenhuma, eu consigo escrever o 8 elevado a 17 como um número inteiro em termos de 5, né? Utilizando a divisão euclidiana. Vai ser 5 vezes algum inteiro Q, o mais próximo de 8 elevado a 17, mais o resto necessário, né? Tipo assim, se eu tivesse 24, eu sei que ele é 5 vezes qual é o número mais próximo. Ele não divide 24, mas o número mais próximo que eu conseguiria ter, né, em termos de 5, seria o 20, que é 5 vezes 4. E o que falta é 4, entendeu? Basicamente isso. Aí quando eu aplico o módulo de 5 aqui, de 5, esse termo some, porque ele é múltiplo de 5, né? Se torna zero, e o resto continua. Né? 4 é congruente a 4 mod 5. Então 24 é congruente a 4 mod 5.
entendeu? O termo que sobra aqui é exatamente o resto da divisão desse número pelo 5. Lá nos conceitos de programação, né? Linguagem de programação. Quando eu faço uma comparação entre duas variáveis lá, x, peraí, x mod y, é justamente conferir o resto da divisão, né? Essa operação, né? Esse operador vai retornar um número que é exatamente o resto da divisão de x por y. Né? Quer dizer que o x é igual a y vezes um q mais r. Eu simplesmente isolo meu r, né? Meu r é igual ao x menos o y vezes o q. Só esse resto que eu quero, entendeu? Beleza? Vamos lá. Mas Com isso aqui. Hum? não, pode continuar. Pronto. Beleza. Com isso aqui, o que a gente pode fazer, né? Esse número é muito grande. A gente pode tentar refatorar ele da seguinte maneira. 8 elevado a 17 é um número relativamente grande para a gente tentar calcular e tentar fazer alguma transformação. No caso, o que é que a gente pode fazer? A gente pode assumir que, primeiro passo, eu sei que o 8 ele é congruente a 3 mod 5, né? Porque 5 divide 8 menos 3. Né? Vai dar 5 e é divisível. E eu sei que uma das propriedades é que se um número é congruente a outro por mod m, então qualquer potência dele vai ser congruente. Ou seja, 8 elevado a 17 é congruente a 3 elevado a 17, mod 5, certo? Então quer dizer que eu utilizar esse ou esse é equivalente, certo? Então, 8 elevado a 17 é o mesmo que eu tentar calcular 3 elevado a 17, certo? Basicamente seria o seguinte, antes de partir para essa linha, né? Tem um 8 elevado a 17 congruente a 3 elevado a 17. E eu tenho que 8 elevado a 17 é congruente a 3, ou a R, né? Mod 5. Essa linha aqui, né? Então, se 8 é congruente a isso aqui, e ao mesmo tempo 8 elevado a 17 é congruente a R, então quer dizer que meu R é congruente a 3 elevado a 17, ou vice-versa, né? Eu posso assumir que 3 elevado a 17 também é congruente a R mod 5, beleza? É só uma simplificação. O que é que a gente pode fazer agora? Trabalhar com 3 é muito melhor do que trabalhar com 8. E a gente poderia fazer o seguinte. Eu sei que 3 vai ser congruente a 3 mod 5, né? Por definição. Né? A questão lá é uma das propriedades que ele passou, né? Que é a reflexibilidade. Reflexibi... Reflexibilidade. É isso mesmo. Enfim. E todo número é congruente a ele mesmo. Né? Porque seria afirmar que 5 divide 3 menos 3. 3 menos 3. Certo? Ou seja, 5 divide 0, o que é verdade para qualquer inteiro, né? Então, perfeito. E eu sei que 3 ao quadrado é igual a 9 é congruente a 4 mod 5, certo? Ou seja, se 3 ao quadrado é congruente a 4 mod 5, então eu poderia escrever o seguinte. Eu sei que se eu rearranjasse esse 3 elevado a 17, seria o 3 multiplicado por ele mesmo 17 vezes, né? 17 fatores. Eu poderia reescrever ele em termos de 9,
E aí, eu substituindo esse 3 ao quadrado por 9, eu teria 4. Aí eu vou reduzir esse meu número, certo? Ou seja, eu poderia reescrever ele 2 a 2 e vai sobrar alguns fatores, né? Porque não é divisível por 2. Mas seria basicamente eu pegar 17 e dividir por 2 e daria o quê? Daria 2 vezes 6 mais 1, né? Quer dizer, 6 não, 8. 2 vezes 8 mais 1. E seria 2 vezes 8 dá 16, mais 1, 17. Ou seja, eu poderia rearranjar esse 3 em 8 pares, certo? Seria 8 pares de 3 ao quadrado, vezes 3, né? Que ia sobrar 1 aqui. 8 fatores. E, no caso, se o 3 ao quadrado é congruente a 4, eu posso substituir cada um desses por 4. Entendeu? Ou seja, vai ficar 8 fatores de 4. Vai ficar 4 elevado a 8 vezes 3. Certo? Então, 4 elevado a 8 vezes 3 é congruente a R, mod 5. É simplesmente ficar fazendo a operação de equivalência. Isso porque eu não estou utilizando o teorema de Fermat, né? O pequeno teorema de Fermat, que ia simplificar absurdamente as nossas operações. Mas é para demonstrar que também é possível. Né? Eu vou fazer uma vez aqui utilizando a operação direta. Depois eu vou fazer a mesma questão, só que com o teorema de Fermat. Só para fins Na didáticos, né? calculadora não daria certo. Como é? Ele disse que que podia usar a calculadora. Ele deixa. Nessa segunda parte é até bom, porque tem na questão do teorema chinês o resto, né? Tem uns números que ficam muito grandes, aí você pode utilizar. Aí nessas aqui também você utiliza para simplificar, né? Fazer alguns desses cálculos aqui que consomem um tempinho. Mas você vai ter que fazer todas essas manipulações aqui, entendeu? E fazendo a redação padrão para que seu argumento seja suficiente, né? Seja satisfeito. Então você utilizar a calculadora para fazer esses cálculos menores, entendeu? Só para garantir que você está Mas não fazendo dá certo. para fazer direto, não, né? É, não dá para fazer direto, porque eu acho, tenho quase certeza que a calculadora não vai suportar fazer isso aqui, entendeu? 8 elevado a 17, aí você encontrar o número múltiplo lá e fazer a subtração teria que ser uma calculadora científica, no mínimo. Aí no caso, a gente chegou nisso aqui, aí a gente pode rearranjar de novo. É o seguinte, ó. O 4 é congruente, novamente, 4 é congruente a 4 mod 5, então não tem muita alteração nesse valor. Mas o 4 ao quadrado, que é igual a 16, ele é congruente a 1, mod 5. Com o tempo você vai se acostumando e vai conseguindo fazer esses cálculos de cabeça, entendeu? Porque eu consegui concluir, né, que o 16 é congruente a 1 mod 5, porque eu já me acostumei, eu sei que o número mais próximo de 16 em termos de 5 seria o 15. É justamente 16 menos 1, né? Então, já é mais direto. Ou seja, se 4 ao quadrado é congruente a 1, mod n, mod 5 no caso, eu posso utilizar de novo aquela propriedade, né, das potências. Se isso aqui é satisfeito, então, se eu elevar esse termo a 4, eu mesmo que elevar a 4 aqui também, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque vai ficar 2 vezes 4, né? É, produto das potências, né? Produto dos expoentes. Vai ficar 4 elevado a 2 vezes 4, que é 8. É congruente a 1, a 4. É 1 a quarta, que é igual a 1 mod 5. Tá? É congruente, né?
Ou seja, 4 elevado a 8 é congruente a 1 elevado a 4, que é 1, né? Mod 5. Ou seja, esse número aqui, esse 4 elevado a 8, é 1. Ou seja, 3 é congruente a R, mod 5. Pronto, a gente chegou numa constante que está entre os restos, né, possíveis de 5. Ou seja, ele vai estar entre 0 e 5, né? A nossa intenção é encontrar isso. Nosso resto está nesse intervalo entre 0 e o módulo do nosso divisor, que é positivo, então fica assim, né? E 3 está nesse intervalo, né? Ou seja, quer dizer que 8 elevado a 17 é igual a 5 vezes um inteiro Q. Não faço ideia de quem seja, nem importa. Mas eu sei que o resto é 3, entendeu? Beleza? Deu para entender os cálculos aqui? Eu, Show. muita coisa Muita mais coisa, texto. mas vai dar certo. A lógica Agora, dele. eu vou colocar alguns argumentos aqui para poder tirar um print, né? 8 elevado a 17. Durante A3 elevado a 17. Mod 5. É, 3 elevado a 17 é igual 3 vezes 2 a 8. Mais 1. 3 elevado a 2 é congruente a 4 mod 5. Aqui não sobra nem espaço. No caso, essas linhas aqui. Certo. Aí, vamos fazer. Não vou fazer a mesma, eu vou fazer a outra, só que eu agora utilizando o teorema, né? É o seguinte, eu acho que ele vai falar isso na próxima aula, se é que ele não já tem andado, né? Para alguma das turmas. Mas, pequeno teorema de Fermat, vou até enunciar aqui, diz o seguinte: dado um A qualquer, não, um A inteiro qualquer, eu tenho que A elevado a P é congruente a 1 mod P, onde P é primos, né? Ou seja, um primo qualquer. A elevado a P é congruente a 1 mod P. Beleza? Esse daqui só aceito porque eu não sei como é que prova. Então, a gente simplesmente vai utilizar o resultado disso aqui. Vamos já assumir como verdade. Ainda não cheguei à capacidade de
conseguir provar esse negócio aqui. Então vamos utilizar essa conclusão para conseguir provar esse segundo caso, né? É 124 elevado a 99 por 5, né? Descobrir o resto da divisão desse número por 5. Ou seja, utilizando a mesma lógica que eu já tinha apresentado, a gente vai ter que 124 elevado a 99 é, é igual a 5 vezes o inteiro mais um resto. Então, a gente vai conseguir concluir que 124 elevado a 99 é congruente ao resto mod 5. Instante. Beleza. Aí, isso aqui, a gente vai. Já pode utilizar direto o teorema de Fermat, porque o nosso mod ele é um número primo, né? 5. Então, a gente viu que nessa situação, né? Nosso lema seria o seguinte: A elevado a 5 vai ser congruente a 1 mod 5. Então, a gente precisa transformar esse número aqui nessa expressão, em relação a 5, né? Porque esse 124 é o nosso A, né? Então, quer dizer que 124 elevado a 5 é congruente a 1 mod 5. Então, a gente precisa transformar esse expoente em termos de 1. E foi basicamente o raciocínio que a gente aplicou ali naquele 3 elevado a 17, né? A gente transformou ele em termos de 2, né? Fez 17 igual a 2 vezes 8 mais 1. E fez ali uma transformação justamente para simplificar o número. Aqui é a mesma situação. Só que aqui a gente vai transformar esse 99 em termos de 5. Basicamente, seria assumir 99 igual a 5. O número mais próximo é o. Deixa eu ver. É o 90, que seria. Agora eu estou ruim de cabeça para calcular. Não, é 95, né? E é. Deixa eu ver. 4. Vai ser um aqui. 5. Ah, tô ruim de cabeça. 3. É, isso. É É 5 quanto? para dar. É 5. Se for 100, Peraí. Tô muito ruim de fazer cálculo de cabeça. Eu não vou mentir. 45. 5. Caraca. 1. 9. É 9. Caraca. Isso mesmo? 19 vezes 5. 45. É. Caraca. Preciso retomar, fazer cálculo de cabeça. Enfim. Vai ser 95 mais 4, né? É, isso mesmo. Ou seja, 99 é o mesmo que 5 vezes 19 mais 4. Beleza? E seria o mesmo que escrever o seguinte, em termos da potência, né? Seria 124. 124 elevado a 99 é igual, utilizando as propriedades de potência, né? Multiplicação é potência de potência e a soma seria o produto de potências, né? Ou seja, eu mesmo que. Deixa eu escrever de novo, né? 124 elevado a 99, eu mesmo que 124 elevado a 5 vezes 19 mais 4, certo? É utilizando as propriedades de potência, a gente teria o mesmo que 124 elevado a 19 elevado a 5 vezes 124 elevado a 4. Tá?
beleza? É 124. Deixar o A aqui. Seria isso, ó. Seria fazendo o produto aqui, ia ficar 5 vezes 19, né? Poderia ser assim ou invertido, tanto faz. Mas o interessante é justamente deixar o 5 de fora, porque esse 19 é muito grande. Aí lembra, o A ele pode ser qualquer número inteiro, inclusive esse daqui, ó. Então eu teria esse número aqui elevado a 5 e é congruente a 1. Ou seja, esse termo todo aqui, ó, essa potência gigante, vai ser 1, entendeu? Não poderia ser o 124 elevado a 5 também, né? Separado. É, poderia ser 5 aqui e aqui 19. Eu É, na verdade é poderia melhor ter assim. poderia É, ter ele verdade. repetido 124, aí elevado a 5, depois 124 elevado a 19. Como assim? Tipo, igual tá separado, 124 elevado a 4. Ah, não, não. Não, é porque isso aqui é por causa da soma, né? Ah, certo. Não, entendi. Esse seria somar os expoentes, né? Aqui o produto ocorre quando você tem potência de potência. Ou seja, isso Entendi. aqui vai dar 1, entendeu? Então a gente pode vir aqui na nossa expressão e escrever. Seria o mesmo que 124 elevado a 19 elevado a 5 vezes 124 a 4, que é congruente a R, mal de 5. Isso aqui vai dar 1, vai dar 1. Ou seja, 124 elevado a 4 é congruente a R, mal de 5. Beleza? Bateu 1 por causa da definição do teorema. Isso. Aí, a gente pode fazer outra simplificação. Seria justamente do próprio 124. O 124 é muito maior do que 5. A gente pode simplificar essa expressão. 124, vou colocar aqui a anotação, né? Pra cá. A gente teria o seguinte. 124 é congruente a menos 1. 120 dá 60. Não, pera. Dá 1. Isso? Não. Mais. 0. O número mais próximo que ele divide é o 120, né? E 12 daria. Ah, é 2. Vacilando. 2. É 2. 2, 4. 20, 10, 120. É isso mesmo. Foi muito ruim, velho. Enfim. Ou seja, 124. No caso, isso aqui é o produto. 124 é congruente a. Seria 5 vezes 20. 2, não. 24, né? 2, 24 24. mais 4. Né? Que vai dar 120. Não, vai passar? Não. 5 vezes 24 mais 4. Eu que tô Ah, errado. pera. Não, 24 vezes 5. 5 vezes 4 dá 20. 10, 11, 12. Ah, é isso mesmo. Enfim, o resto é 4. Eu também não precisava nem calcular, porque se 120 é divisível e aqui tinha 4 unidades a mais, era só calcular. Vacilei. Enfim, aqui também nem precisava, porque se o, se o múltiplo mais próximo é 95 e eu tenho 99, era 4 unidades. Enfim, ó. O 124 é congruente a 4 mod 5. Pode descarregando.
Ok, a gente tem isso aqui. 124 é congruente a 4 mod 5. Então a gente já pode substituir aqui direto. Ou seja, caso eu vou colocar valência aqui, né? 124 elevado a 4 é congruente a 4 elevado a 4 mod 5. Utilizando aquela propriedade de potências, né? Ou seja, a gente tem que 4 elevado a 4 é congruente a R mod 5. Beleza? Esse número reduziu drasticamente, né? E a gente pode fazer o seguinte. A gente sabe que 4 elevado a 4, novo argumento aqui, né? A gente sabe que 4 elevado a 2 é congruente a 1 mod 5. De novo. Por quê? 4 elevado a 2 é 16. 16 é congruente a 1, né? Certo? Que seria o 15 mais uma unidade, né? 16 menos 1 é 15. Beleza. 4 elevado a 2, 4 ao quadrado, é congruente a 1. E elevando a 2, isso aqui, né? A gente sabe que, no caso, elevando a 2. Fazendo o quadrado disso aqui. A gente ficaria com 4 elevado a 4, que é congruente a 1, elevado ao quadrado, que é congruente a 1, mod 5. Ou seja, esse número aqui é congruente a 1. Logo, o nosso resto é congruente a 1, mod 5. Beleza? Então, o resto dessa divisão é 1. Beleza? Percebeu que com o teorema a gente reduziu drasticamente o tempo, né? Quer dizer que esse resto aqui vai ser 1. 124 elevado a 99 é igual a 5 vezes Q mais 1. Beleza? Beleza. Vou pegar isso aqui. Só pegando o 124 elevado a 4 já não dava para fazer na calculadora, não, será? Acho que sim. Mas aí você teria que explicar, né? Tem que Esse explicar. detalhe. É. Por quê? Aqui. Era só colocar o resultado. 124 elevado a 4 dividido. É porque é mais, digamos assim, é mais elegante fazer assim. Custa mais tempo, mas fica mais bem explicado, Será que entendeu? ele aceita? Tipo, por Pois exemplo, é, ele eu já não fez sei. o teorema, né? Ah, eu não sei dizer. Eu fiz assim mesmo. Desse jeito aqui, Porque eu entendeu? digo, o teorema tem que usar, né? Claro, porque é um número muito grande. Sim, Mas aí depois que chegasse aqui no. Acho que eu entendi. Eu vou tentar bem. fazer desse jeito. Só rearranjando aqui, velho. Vou tirar um print mais elegante aqui. Pô, bora lá. Tem duas questões, né? Caraca. Você não precisa fazer tudo, não. Eu acho que eu vou deixar, porque esse daqui ele ainda não apresentou. Mas essa daqui é até simples. Essa daqui eu vou deixar pra fazer depois. Acho que a gente pode fazer em sala na próxima semana aí. Certo. Antes de aplicar o teste ou depois, a gente poder fazer a questão lá na sala. E essa daqui é o seguinte: tem duas formas de fazer, né? Que é através. Essa daqui vai envolver um conceito que ele ainda não apresentou, que é a questão da congruência, né? O congruência linear. É o seguinte:
Só para falar por cima, certo? Vamos resolver ela através do algoritmo de Euclides, certo? Só que se eu fosse utilizar é, aritmética modular, eu ia assumir algum desses números aqui, como módulo. Aí eu acho mais interessante assumir o menor deles, né? Porque aí eu poderia escolher 17. Então, 17. Esse tempo vai sumir. Vai ficar 35 mod 7, que seria 1, né? 35 é congruente a 1 mod 17, porque o 17 divide 34, né? Que é 35 menos 1. Então ia ficar 1 vezes y, que é o y. Então ia ficar y congruente a 250, que aí ia dar algum número mod 17, né? E aí eu poderia simplificar isso daqui, eu só não quero calcular. Mas basicamente você ia conseguir um inteiro aqui. A partir dessa expressão, você ia substituir, né? Você ia justamente chegar naquilo que eu disse, o y igual a 250 mais 17, isso é? Para todo t inteiro. Usar a segunda definição. No caso, é assim mesmo que acontece. É porque essa variável aqui é que eu cometi uma gafe ali, né? Eu coloquei o a igual ao b, né? Mais o m vezes t. Eu assumi para tudo. Mas isso é considerando que o a vai variar em termos disso aqui, né? Já que o t ele vai assumir qualquer valor. Lá eu já tinha concluído que aqui era 5, né? Como era um número fixo, diferente do y aqui, que não é um número fixo, aí esse número aqui vai variar, não vai variar independentemente, né? Esse t vai ter um valor fixo também, que seria o zero, né? Caso 2. Enfim, só me corrigindo aqui. Enfim, você ia chegar nessa expressão aqui, e aí você ia substituir esse termo no y daqui, então ia ficar 17x mais 35 vezes isso aqui, igual a 250. Aí você ia fazer as substituições e tal. Aí você ia isolar o x, entendeu? O x, você ia passar isso aqui para o outro lado, ia dividir, né? Então ia ficar uma expressão aqui sobre 17. E basicamente você ia definir o x e o y em termos de t, entendeu? Conseguindo capturar todas as soluções possíveis. É basicamente isso. Vamos fazer aqui pelo algoritmo de Euclides, né? Então eu tenho 17x mais 35y. Deixa eu... 17x mais 35. Basicamente, a gente tem que utilizar um outro conceito, que é da parte do MDC, né? Que é o seguinte, o MDC de AB é possível ser definido como uma combinação linear de A e B, certo? Assim, AX mais BY. É justamente o que a gente tem aqui. Ou seja, nosso A seria o 17 e nosso B seria 35. Então, seria 17 e 35. Aí basta a gente calcular, né? Encontrar. A gente já sabe, na verdade, quem é, né? É o 1. Nosso MDC é o 1. Só que eu não quero somente esse resultado. Eu quero a relação de Bezout. E aí eu acho que ele já passou isso, né? É a relação de Bezout disso aqui. É assim que se escreve. Espero não estar errando o nome dele. Relação de Bezout. Certo? E aí basicamente seria o seguinte. Vou utilizar o algoritmo de Euclides aqui para conseguir achar a relação de Bezout aqui, certo? Algoritmo de Euclides. Aí seria 35 igual
a 17 vezes 2 mais um. E esse aqui é o menor resto possível, então eu já deixaria assim, né? Ou seja, a relação de Bezout já tá bem óbvia aqui, né? Seria basicamente eu subtrair esse 17 vezes 8 daqui, ia ficar 35 vezes um, né? Caso eu vou colocar assim. Pra ficar na mesma estrutura de cima, né? Nessa mesma estrutura. Ficaria 17 vezes menos 2 mais 35 vezes um é igual a 1. Tá? Essa aqui é a minha relação de Bezout. Tá? Para fins de conclusão, seria 17 menos 2, que dá menos 34, mais 35 vezes um, que é 35, ficaria um. Beleza. Só que a gente precisa achar essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui. Então a gente multiplica tudo isso aqui por 250. E ficaria 17 vezes menos 2 vezes 250, que vai dar 500, né? Mais 35 vezes 250. É igual a 250. Ok? Eu acho que não tem outro detalhe fora isso, não. Essa aí parece ser curta. É. No caso, você poderia ainda generalizar e encontrar a solução completa, que seria menos 500 menos 35t mais 35 vezes 250 mais 17t é igual a. Desculpa, né? Seriam todas as soluções possíveis, né? Para tudo t inteiro. Aqui é bem direto. Mas eu acho que chegando aqui, nesse termo aqui, já seria o suficiente. Palpite também. Simplesmente calcular o algoritmo de Euclides e pegar a relação de Bezout, né? Como os números já eram primos, aí já foi bem mais rápido, né? Mas, enfim. A gente fez essa aqui também. Acho que é isso. Essa daqui a gente pode deixar para resolver em sala. A gente para por aqui. Beleza? Beleza.